Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Irregularidade da distribuição das chuvas comprometeu o cronograma de muitas fazendas de soja no Mato Grosso. Vamos falar sobre a construção da ferrovia Ferrogrão e também sobre a economia no agronegócio. O Agora Agro já está no ar. A irregularidade da distribuição das chuvas comprometeu o cronograma de muitas fazendas de soja lá no Mato Grosso. Agricultores que registraram atraso no plantio temem não conseguir colher o grão a tempo de cumprir as primeiras entregas dos contratos de venda antecipada. E de acordo com a ProSoja, os reflexos da seca podem dificultar o cumprimento das entregas de janeiro e orienta os agricultores a formalizarem o contato com as empresas compradoras do grão. Para a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, caso seja comprovado que a quebra de contrato seja em decorrências climáticas, o produtor não terá dificuldades em renegociar as vendas, uma vez que situações como essa já ocorreram antes. Ainda de acordo com a ABIOV, além da questão climática, as tradings estão recebendo notificação extrajudicial de produtores para renegociar contratos visando a mudança de preços. O que acontece é que o produtor faz dois movimentos. Primeiro, ele notifica a empresa o desejo de fazer a renegociação, mas logo fica evidente que não há motivos ligados à safra que impede a entrega do produto. Para a presidência da ABIOV, ele entra com uma ação judicial para não precisar cumprir com os contratos, justamente para conseguir renegociar os preços da venda antecipada. E agora eu vou conversar com Leonardo Machado. Leonardo, ele é coordenador técnico do IFAG. O IFAG é um Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás. E nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre economia no agronegócio. Leonardo, tudo bem? Tudo bem. Leonardo, muito obrigado mais uma vez por você ter atendido nossa solicitação para a gente falar sobre um tema muito importante, que é a economia no nosso agronegócio. E como falei agora há pouco, essa situação da soja, para muitas regiões já é preocupante, né? Porque muita gente vai plantar ou já plantou fora da janela. Quer dizer, não é tão fora da janela, mas nós estamos com essa condição climática aí que pode dar uma atrapalhada no mercado, né? Com toda certeza. Temos que lembrar que o produtor, ele planta mais cedo possível, para que ele consiga colher também mais cedo possível e plantar a sua safrinha. Ou seja, ele faz duas safras, né? E quando há um atraso no seu plantio, há um atraso em toda essa escala, né? Em toda essa programação que ele faz. Então, dificulta muito a colheita da soja, o plantio da safrinha, que pode resultar numa queda de produtividade desse milho que vai plantar na segunda safra. Então, é uma preocupação muito séria que hoje passa o setor. Lógico que a gente já teve atrasos piores. A safra passada, o atraso foi pior do que esse ano, mas mesmo assim se preocupa. E nós já tivemos casos semelhantes em épocas passadas, né? E, inclusive, eu me lembro, parece que foi assim, vamos dizer de maneira geral, uma confusão muito grande. E, na verdade, nós estamos vivendo um mercado meio que muita gente não sabe o que vai acontecer, está muito instável. Quer dizer, ninguém imaginava que a soja fosse chegar no preço que chegou. Perfeito. Né? Hoje a gente encontra no estado de Goiás, como uma referência, soja 175, 173 reais a saca de 60 quilos, o que é um valor extraordinário se a gente pegar a série histórica, né? Onde que o preço de 90, 80 era o preço médio. Muitos produtores negociaram esse valor e hoje a soja encontra nesse valor. Muito por causa do câmbio também, né? Mas por causa do mercado. Então, nesse sentido, é um mercado que ele está nos surpreendendo, né? Essa alta do câmbio surpreendeu muita gente. Lógico, ninguém esperava uma pandemia dessa, é claro nisso, mas o câmbio surpreendeu, fazendo com que o preço se elevasse a esses patamares. E aí o produtor começa também a se preocupar no custo de produção da safrinha, que também pode ter um impacto por causa desse câmbio. Então, toda essa dinâmica, né, de custo de produto, custo de matéria-prima, é algo que o produtor tem que gerenciar agora. E um outro ponto muito interessante também
não só em relação à soja, mas também em relação ao milho, nós estamos com problema o estoque de passagem também, principalmente nos Estados Unidos, que parece que está com um problema meio sério. O estoque é abaixo daquilo que estavam prevendo, e isso faz com que o mercado fique aquecido. Agora, nós temos, e eu sempre falo isso aqui no programa, o seguinte: nós temos o consumidor do outro lado. E nós temos que ver também que o consumidor não comporta esse valor que nós estamos vendo hoje. Nós temos um exemplo do preço da arroba do boi gordo, que está aí na casa de 270, 280, 300 reais, dependendo da situação. Só que a hora que bater para valer isso lá no açougue, no supermercado, quem vai derrubar esse preço é a dona de casa. Porque a economia brasileira não permite a gente pagar um valor como esse. Com toda certeza. A gente vê o mercado do feijão, é um grande exemplo disso. De acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Feijão, que representa muito das indústrias do feijão, o consumo nesses primeiros dias desse mês agora, ele é 65% menor que nos últimos anos, porque o feijão chegou a um preço muito elevado, assim como o arroz, houve uma queda no consumo e, consequentemente, o preço também sente, né? Então, tudo isso é uma relação de oferta e demanda, como você muito bem colocou. Então, o mercado ele é volátil, ele varia por causa dos preços, devido a essa relação, o quanto está sendo ofertado e quanto está sendo demandado. Não que o preço do feijão esteja numa situação de um preço tão elevado como nas outras culturas que a gente viu por aí, mas o preço segurou muito o consumo da dona de casa do supermercado. Nós temos que tomar também um cuidado, porque nós estamos vivendo uma situação meio crítica, Europa, Estados Unidos, em relação a essa segunda onda do Covid. Se porventura, ou por uma infelicidade do destino, nós tivermos também um novo lockdown aqui no nosso país, automaticamente o consumo vai aumentar. Aumentando o consumo, o preço vai lá para cima. E nós temos que observar também que no Brasil os nossos estoques não estão como deveriam estar. Eles estão um pouco abaixo do normal, devido ao excesso de consumo. Eu vou dar um exemplo aqui que ontem saiu uma informação, eu já falei sobre isso aqui no programa, é a falta de embalagens. O Brasil está com um problema sério de falta de embalagem. E quando chega nesse ponto, pode ter certeza absoluta que a situação não está muito boa, não. E agora, muita gente, às vezes, não está encontrando certo tipo de cerveja nos supermercados. E aí o motivo é o seguinte: está faltando embalagem para embalar cerveja. O impacto do consumo nessa pandemia... O coronavírus é um negócio muito sério. Muito sério. É muito sério isso aí. Com certeza. O impacto do coronavírus, do lockdown que ocorreu, né, se deve também muito à questão do auxílio emergencial, né? Também. O auxílio emergencial ele deu um poder de compra para muitas famílias que não tinham, buscar um consumo maior do arroz, do feijão, produtos básicos, né? Óleo de soja, fez com que esses produtos se esgotassem das prateleiras, fazendo com que o preço subisse demais. Então, esse também é outro impacto que a gente tem que analisar. E a gente sabe que continuou, né, o pagamento dos auxílios. Se tiver realmente um segundo lockdown e a gente ter um novo alta desse auxílio, podemos ter novamente todo esse trabalho. Lembrando que a gente está no período de entre-safra, né? Hoje, esse mês é um mês de entre-safra. A gente só vai ter colheitas de soja, milho, feijão, a partir de janeiro, fevereiro. Então, é um problema sério esse que nós estamos começando a viver, é uma preocupação muito forte. Eu tenho comentado com muita gente que eu hoje estou vivendo uma situação assim, de muita preocupação, se nós tivermos que entrar novamente, vamos dizer, no trancamento, no fechamento aqui no nosso país. Pode ter certeza absoluta que não vai ser igual ao primeiro, não, vai ser um pouquinho pior. E nós estamos também já no final do ano, é 13º, é uma série de despesas que as empresas têm. Então, é uma situação muito delicada a qual nós estamos vivendo hoje. E quando se fala em termos de agropecuária e de produção de alimento, nós temos que observar o seguinte: temos que orar, bater o joelho no chão muito para as condições climáticas ajudar essa safra que nós estamos entrando agora. Senão, vai ser outro problema. Leonardo, vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa conversa que eu acho muito bom.
É só um minutinho, nós voltamos já já. E vamos falar também sobre a construção da ferrovia Ferrogrão. Nós voltamos já, é um minuto só. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, apresentou a representantes do Fundo Soberano da Arábia Saudita alguns projetos que estão em andamento aqui no Brasil. Um dos destaques foi a construção da ferrovia entre Sinop, lá no Mato Grosso, e Miritituba, no Pará, conhecida como Ferrogrão. A ferrovia EF-170, ela vai ter 933 quilômetros de extensão para escoamento da produção de milho, soja, farelo de soja. Está se prevendo também o transporte de óleo de soja, fertilizantes, açúcar, etanol e derivados do petróleo. O investimento é da casa de 8,4 bilhões de reais e a expectativa é licitar até o final deste ano ainda. O leilão de concessão para construção e operação deve ocorrer no primeiro trimestre do próximo ano. A obra é considerada pelo governo federal como a mais importante do Brasil pela sua ligação estratégica com o agronegócio e pelo viés ambiental. A expectativa é que a nova ferrovia retire 1 milhão de toneladas de CO2 da atmosfera por ano. O ministro da Infraestrutura acredita que o projeto tem importância estratégica para o Oriente Médio por envolver segurança alimentar. O ministro enfatizou que o Brasil é o maior exportador de produtos agropecuários para a região. E com a Ferrogrão, nós poderemos escoar os grãos que saem do Mato Grosso, criando assim um novo corredor ferroviário de exportação do Brasil pelo Arco Norte. Essa foi a segunda reunião do governo do Brasil com representantes do fundo. E ficou acordado que as áreas técnicas do Ministério irão se reunir com os técnicos desse fundo árabe, para, assim, estabelecerem uma estratégia de apresentação mais detalhada dos projetos brasileiros. Bom, eu vou continuar a conversa com o Leonardo Machado, que é coordenador técnico do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária Brasileira em Goiás. E nós estamos falando sobre economia no agronegócio. Leonardo, é muito interessante esse boom que está sendo dado em relação à construção de ferrovias no Brasil, né? Com certeza. A gente sempre busca saber, né, que o gargalo logístico é um dos principais entraves para o crescimento do país. Quando a gente fala em logística, né, imagina um momento igual a esse, né, onde que a gente precisa escoar soja, milho, algodão, etanol, E é carne, muita coisa, né? E muita coisa. Tudo isso no transporte rodoviário a gente sabe que é um estrangulamento. Então, ferrovias como essa que foi colocada são fundamentais para dar continuidade ao crescimento brasileiro e da nossa economia como um todo, né? Só como curiosidade, o transporte ferroviário, nós vamos ter aí, com o transporte ferroviário, nós poderemos ter aí uma queda no custo de aproximadamente aí, pelo menos 15, 20, talvez até um pouquinho mais, fazendo com que os nossos produtos fiquem mais competitivos e barateiem mais. Só para você ter uma ideia, quando você pega países desenvolvidos, por exemplo, o transporte ferroviário ele é fundamental. Ele é fundamental. E o transporte rodoviário, no caso de caminhões, ficam para distâncias mais curtas, de 300 até 500 quilômetros. Agora, aqui é um absurdo você sair do Mato Grosso e ir para o porto de Paranaguá levar soja.
2 mil e poucos quilômetros. Isso não existe, né? Com certeza. A gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, que é uma potência agrícola como nós, o transporte da soja, do milho, praticamente é feito de forma introviária, né? E a malha ferroviária deles é enorme, é fantástica. Então, o Brasil ele deve avançar para isso. Isso reduz tanto o frete do escoamento da produção, mas também o frete da chegada de insumos, né? A gente sabe que a gente recebe muito insumo importado, fertilizantes que vêm do porto para o interior, então essas ferrovias vão estar auxiliando muito nessa redução do custo para o nosso produtor também. Leonardo, a gente falou sobre soja, tal. Situação do milho também parece que é meio preocupante, né? Com certeza. O milho, no mercado mundial, podemos dizer assim, ele tem mudado. E quem está mudando muito é a China. A gente tem que lembrar que a China ela saiu muito rápido, né, da questão lá do Covid, ela voltou seu crescimento muito, muito acelerado, e aí ela está consumindo muito milho. Milho que muitas vezes ela não consegue mais produzir para ela. Então ela está começando a comprar muito milho de fora. E ela compra milho dos Estados Unidos, do Brasil e da Argentina, que são os países que estão aí para fornecer o cereal para o gigante chinês. Então, isso tem levado muito o mercado de milho a uns preços bastante elevados. E aqui internamente tem também a questão do câmbio. Então, tudo isso tem modificado e trabalhado muito a questão do mercado de milho de forma internacional, né? Eu gostaria até de aproveitar esse momento e até fazer um esclarecimento. Nós estamos observando alguns artistas, vamos dizer, globais, estão criticando muito o setor agropecuário brasileiro, dizendo que o preço da carne está alto por causa do produtor, que o preço do feijão está alto por causa do produtor. Eu só vou dizer um negócio. O produtor é o último que fala e o primeiro que apanha. Né, Leonardo? Muito bem. Você sabe muito bem disso aí, que o produtor ele não põe o preço no produto dele. A economia mundial está assim meio bagunçada depois desse Covid. Não tem como o governo brasileiro frear a alta de preço, não tem como o governo frear a alta do dólar. E, por incrível que pareça, todos os produtos do agronegócio, ou pelo menos a maioria, é tudo commodity, depende do mercado externo. O que acontece lá arrebenta aqui dentro. Então, seria muito interessante que esse pessoal que se diz assim muito entendido do tema, porque é muito fácil a gente criticar, que passasse a observar melhor que o negócio não é o produtor rural não, viu? O produtor rural é o último da fila, se vocês querem saber. É mais ou menos isso, né, Léo? Perfeito. Na economia, a gente fala que o produtor é um tomador de preço. O que é um tomador de preço? Ele não coloca preço na sua mercadoria. Não coloca. Ele vai ao mercado e o preço é esse, ele tem que comercializar isso, porque são commodities, como você bem colocou. E para uma commodity bem, em qualquer economia do mundo, ela precisa de liberdade econômica. Tributar não é o caminho. E a gente tem um exemplo claro no nosso vizinho, da Argentina, né? A Argentina sempre foi um importante player no mercado do trigo. Sim. Né? Ela exportava em torno de 10%, chegava a 20% das exportações mundiais de trigo é da Argentina. E há algum tempo atrás, há 15 anos atrás, o governo argentino colocou uma chamada retenções. Cobrou 30% de imposto de todo o produto que saía de lá. Quebrou. Hoje a Argentina participa de 3% do mercado mundial de trigo. E a produção de soja lá só cai. Quer dizer, quando você tem impactos como esse de querer interferir no mercado, o impacto no mercado é muito grande, prejudicando o produtor, a economia e o país. Agora, eu gostaria até de ver, se fosse possível, o pessoal aí que é mais intelectual, por exemplo, falar o seguinte: não, nós temos que mudar a política. Aí tudo bem, vamos fazer uma política tributária, mas que vale para todo mundo. Não é só da classe média para baixo, né? Então, hoje nós estamos vivendo uma situação muito conturbada, muito complicada, não só na política, mas na economia, na social. Nós estamos com um alto índice de desemprego. Agora, política e econômica, se a gente não tiver um alicerce, uma base boa, políticos, Câmara, lá, deputados federais, senadores estaduais, se não derem um apoio como o país precisa, pode ter certeza, não vai segurar isso aqui não, infelizmente. Com certeza. Como a gente colocou no começo, falando da questão da ferrovia, né? Estrutura, competitividade, essas que são as palavras. Políticas públicas voltadas para a competitividade do setor. É verdade. Que aí só quem ganha com tudo isso é a sociedade. É verdade. Leonardo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu acho que foi uma baita de uma conversa super interessante, muito boa. E eu te aguardo aqui mais vezes, ok? Sempre que precisar, a gente está à disposição. Valeu, Leonardo. Obrigado.
E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: não é o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, mas o que melhor se adapta às mudanças. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.